Para esta manhã, eu me sinto dirigido a falar sobre João 7, capítulo 5. Fiquemos de pé. Todos acharam? João 7, versículo 5. João 7, verso 5. Mas antes vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra está diante de nós, eu te agradeço, porque conhecemos o que devemos fazer. Mas nesta manhã nós queremos Tua direção e que Tu nos inspire para sabermos como fazer. Ó Senhor Deus, há um preparo, há uma inspiração, como instrumento agora nesta manhã. O instrumento está bom, como Tua palavra está boa. Quem não está preparado é o instrumentista que não está aquecido. A Bíblia é perfeita, Senhor. Somos nós que não estamos preparados porque não fomos aquecidos pelo Espírito Santo. Por Ti, porque não demos tempo na Tua presença. Por isso, Pai, vem conosco nesta manhã e nos inspire, nos aquece, Senhor, nos lembra, nos coloca em posição. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós te oramos, lembrando juntamente de todos os nossos irmãos espalhados aqui no Brasil que amam a Tua vinda. Todos aqueles que amamos, todos aqueles que pregam a mensagem de um profeta e aqueles que pregam a mensagem de Jesus Cristo, Tua palavra. Aqueles que Te amam, Senhor, eu oro por todos eles. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Diz assim Sua palavra: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Podes assentar. O texto diz assim: e depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. O tema nesta manhã é o inimigo perfeito. Eu falarei sobre o inimigo perfeito. Seus irmãos, a família de Jesus. Eu tenho falado sobre família recentemente e parece duro algumas coisas, mas eu encontro que é desse jeito. Jesus disse que os inimigos do homem estarão na sua própria casa. Disse que o pai estaria contra o filho contra o pai, irmão contra irmão, por causa da verdade. Se existe uma coisa que divide, é a verdade. Eu sei que se você tem um pouco de experiência, você sabe que todas as vezes que você ficou com o que é correto, você arrumou o inimigo. Paulo disse: me fiz vosso inimigo porque vos declarei a verdade. Você declarar a verdade para alguém, algumas vezes você torna-se inimigo daquela pessoa.
Que Deus tenha misericórdia de nós, porque Jesus é a verdade. Amém. E se você anda com meias palavras, você não é da verdade, porque Jesus disse que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. E nós ficamos enrolando. Tá feio ou tá bonito? Tá mais ou menos. Não, na minha opinião, está feio. Mas você pode achar bonito, não é? Mas eu achei feio. Você pode ser gentil, Deus vai te abençoar. O importante é o seu caráter, é o seu sentimento, mas você é feio. Não diga que é bonito quando é feio. Tem coisas que são difíceis, devemos ter sabedoria. Porque sabemos que a verdade é muito mais abrangente do que a opinião, por exemplo, sobre bonito ou feio. O que é bonito ou feio? Você pode se achar feio ou bonito. Conheço a história de uma jovem, uma linda jovem, que se queimou toda, saiu para uma festa de bebedeira, o carro bateu, pegou fogo, todos saíram menos ela. Ela teve toda a sua pele queimada. Perdeu o nariz, perdeu a orelha, perdeu os lábios. Bom, você não acha que ela desejaria ser uma mulher feia? Com orelha, com nariz, com boca? É melhor ser uma mulher feia, ou um homem feio, ou uma mulher queimada. Então, o que é feio? Então, a verdade é mais abrangente. Vocês entendem o que eu estou falando sobre... Você se sente feio? Feio com pele? Com carne na boca? Com orelha, com nariz? Com pálpebras? Com pelos na face? Você não é feio. Agora, se você se compara com outros, não é isso? É fácil, você se compare com um mais feio que vai dar certo. Mas se só se compara, pare com isso. Isso é a maior bobagem que existe. Eu digo isso porque disse de dizer a verdade, não é? Na minha opinião. Então nós devemos dizer sim, sim, não, não. Ou então, a outra palavra, nenhuma palavra. E Jesus não lhe respondeu palavra. Não responder também é resposta. Jesus fez isso. Ou então disse, você me responda. Quando ele era perguntado, ele também fazia outra pergunta. Me responda essa. Se você me responder essa, eu respondo essa. Não vai responder? Tão pouco te respondo. Vai brigar com Jesus? Vai forçar Jesus a dizer? E você tem que dizer sempre? Você tem que falar sempre? Tem a hora de ficar calado também. Muito bem. No texto nós vemos que eles disseram, qualquer um, os irmãos de Jesus disseram, qualquer um que quer ser conhecido, ninguém que procure ser conhecido, porque não há alguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Quer dizer que Jesus estava procurando aparecer. Não, procurando ser conhecido ficou até bonito, não ficou? Isso era de boa fé com que eles falavam com Jesus? Não, porque não criam nele. Ora, você quer aparecer? Você quer se tornar conhecido? Lembrem-se que esse quer aparecer não era comum dizer esse tipo de argumento, de frase, naquele tempo, né? Nós temos uma diferença aqui de linguagem, porque nós falamos palavras que são correntes em nosso dia, são chavões. A questão da linguagem, vocês compreendem? A Bíblia nunca vai dizer, você está querendo aparecer? Não vai dizer isso, porque isso é algo da nossa comunicação, do nosso tempo. Mas se eu quisesse dizer formalmente que alguém está querendo aparecer, eu diria, você está querendo se tornar conhecido, não é? Você quer fama? Nós diríamos então, qualquer um que quer ser famoso faz suas coisas, não faz nada em oculto.
você então faça isso em outro lugar. Os irmãos de Jesus não criam nele. A sua família. Jesus Cristo é nosso exemplo? É nosso exemplo? Então é possível que nossa família não crê em nós? Jesus tinha esposa? Não. Quem era a família dele? Pai, mãe e irmãos. Ele não tinha esposa. Olha a condição de família. Lembram? Família, os da sua casa, etc. Nós pregamos isso. A família de Jesus, sua mãe e seus irmãos. Provavelmente José morreu logo. E no Testamento nós encontramos, nos Evangelhos, encontramos sempre Maria e os irmãos de Jesus. De maneira que os seus irmãos não criam nele. Você quer ser conhecido? Então quer dizer que Jesus queria se aparecer. Deve ser que na juventude, Jesus deveria ter aqui seus 28 anos, 29 anos, quase 30 anos. Quer dizer que em tudo que Jesus fazia, talvez Jesus fosse o melhor. Talvez os irmãos já tivessem um complexo. Tudo que Jesus faz, ele é o melhor. E você duvida? Na carpintaria, José e os irmãos vão fazer um encaixe aqui de madeira. Quantos sabem que é uma arte muito importante ser carpinteiro? Não é verdade, irmão José? Você já sabe mexer com formão e o negócio fica lisinho, bonito. Vai José e os irmãos de Jesus, vamos dizer, José e Barnabé, Joselito e Jesus. Fazer um encaixe de madeira. Aí Jesus faz o encaixe. Joselito faz também e o Barnabé também faz. Cada um faz um encaixe em madeira. Talvez aquele encaixe rabo de andorinha. Aquele encaixe que é assim, diferente. Aí Jesus faz o encaixe, Joselito e Barnabé fizeram também, seus irmãos. Supostamente, né? Eu não lembro o nome dos irmãos de Jesus. Mas tinha um nome. Penso que um chamava-se Tiago. Tiago, irmão do Senhor. Tiago e João. Tudo bem. Muito bem. Quando veio José, veio o encaixe daqueles moleques, porque eram todos jovens. Quando viu o encaixe de Jesus, disse, uau, que encaixe bonito, Jesus. Você aprendeu mesmo, hein? O Senhor Deus me ensinou. Aleluia. E os irmãos, e Tiago e João, com o bico para frente. Só elogia Jesus? Só tem elogio. E para nós não tem nenhum elogio, não é? Jesus assim, mas que Jesus faz com calma. E alisa a madeira devagarzinho. Daqui a pouco encaixe zerado, rapaz. Você encosta uma madeira com outra, você não vê nem arestrinha, nada para... Rapaz, que encaixe, Jesus. Jesus, você está demais, hein, Jesus? Você está um bom carpinteiro, diria José, seu pai, a Jesus, né? Vocês me entendem? Quer dizer, aí os irmãos, ele só quer se aparecer. Só quer se aparecer. Não é assim? O ciúme. Se você sabe, você vai na empresa, se você é pontual, seus colegas dizem aí, bajulador, só chega no horário, só anda certinho, você é todo certinho, né? Um dia, eu estava dormindo num hotel com um pastor e outro irmão, estavam no encontro, levantei, fiz meu dever de casa, orei, fiz o que era normal, e desceríamos para o café, né? Arrumei a cama, deixei a cama arrumadinha. Levantou-se o pastor e o outro irmão. Levantou, tal, normal, daqui a pouco a gente ia sair, né? Íamos sair do quarto, aí o irmãozinho disse, olha só a cama do Messias, toda arrumadinha, e as camas tudo bagunçada. Aí ele disse, não vou deixar assim não. Bagunçou a minha cama também. Veja só, não é um espírito atrapalhado esse. Ele bagunçou a cama. Situação, rapaz. Ele era para ele tomar vergonha, arrumar dele, não é não? Aí ele só quer ser certo. E eu fiz normalmente, né? É meu costume, quando estou no hotel, eu faço isso, deixo tudo arrumadinho. Às vezes parece que nem dormiu ninguém lá.
normal. Tem gente não, deixa a toalha na cama e acaba. Rapaz, se Jesus fosse se hospedar numa pousada, ele deixaria a cama dele arrumada. Você não acha, não? Você acha que ele se enxugaria com lençol? Faria bagunça? Enxugaria o banheiro com a toalha? Não. Rapaz, alguém se hospedou aqui? Um tal de Jesus. Porque Jesus é um tal mesmo. Tal como ele não tem. Pois é, quando você é certinho, você arruma problema. Então é para você ser bagunçado. Então vocês não acham, olhando para o texto, sem querer dar a minha opinião, apenas como um estudante da palavra, não demonstra aqui que seus irmãos não criam nele, é bíblico. Mas não fica um assunto que tinha muito para se dizer, não? Quem quer aparecer, quem quer se tornar conhecido, isso fica dizendo o seguinte, que Jesus, fica nas entrelinhas, que Jesus queria ser conhecido. Ou não é? É um simples. É uma questão de interpretação. Se você lê uma carta minha dizendo assim, olha, eu mando uma carta para a Adriana, olha, cuide bem aí das portas, tranque direitinho, as coisas não estão muito bem aí não. Se você lesse essa minha carta, você entenderia o quê? Por que o pastor mandou a Adriana fechar bem as portas, que as coisas não estão bem aí? Ladrão, violência, não é isso? Eu tenho que falar isso fica subtendido. Mas se você ler com sabedoria, você vai entender. Não, se o pastor mandou a Adriana fechar bem as portas, é por quê? Questão de segurança. Pode ser ladrão, pode ser bicho, segurança, mas é segurança o assunto. Uma questão de leitura simples. Se os irmãos estavam dizendo que Jesus queria que alguém que quer ser conhecido não faz nada em oculto, é porque Jesus estava querendo ser conhecido. Já vista que eles não criam nele. Porque eu só posso pensar em Jesus sendo o melhor. Amém. Você pensa ele sendo o segundo? E na escola de alfabetização que ele foi? Jesus, a letra dele é a mais bonita, rapaz. E parece que ele sabe fazer tudo ele faz bem. Olha como ele assina o nome dele, rapaz. Olha só. Tudo bonitinho, rapaz. É que nem você, já viu aquela pessoa que quando você está com o sapato limpo, ele vai e pisa em seu sapato? Já viram isso? Quando eu estava na marinha era assim, eu limpava o sapato, alguém vinha e pisava no sapato. Só para ficar meio folveiro, meio cheio de pó. Então, é dessa coisa, é dessa forma. Ciúme. Agora vejam só. Eu estou pregando sobre o inimigo perfeito. Ou o melhor inimigo. O adversário à altura. Se os irmãos de Jesus estavam dizendo isso dele, é porque Jesus era isso, ou então os seus irmãos não prestavam. Pensem um pouco. Ou então Jesus realmente queria a fama. Quem estava errado? Jesus ou seus irmãos? Então a família de Jesus era boa. Era boa? Era ruim. Se seu irmão fala mal de você, você deve ser ruim. Ou então seu irmão é que é ruim. Alguém que é ruim aí. Alguém é ruim. Se não é você, é seu irmão. Porque eles conheciam Jesus. Porque disseram que ele era orgulhoso e que ele queria se aparecer. Ou porque Jesus era isto, ou então porque eles eram invejosos. Havia um sentimento. Não inveje Jesus, não. Ame ele. Que nem ele você nunca vai ser, mas ele vai ser sempre seu. Não dá no mesmo? Não dá. Você não vai conseguir ser outra pessoa, não. Seja você mesmo. E sabe, ninguém conseguirá ser você também, não. Aprenda com os outros. Admire as outras pessoas. Melhore a sua vida. Mas ser outra pessoa você não conseguirá. Isso é hipocrisia. Sabe? Isso é algo fora, algo errado. Algo de mau caratismo.
Imitar outra pessoa. Inveja. Você está com inveja? Está com inveja? Ah, vocês lembram da história? O rato invejando o cavalo? Coisa boa é ser cavalo? Não inveja ninguém, não. O cavalo tem seus problemas. O cavalo invejando o leão? Não inveje o leão, não, cavalo. O leão tem problema. Quando ele fica velho, como é que ele come? Se ele tem que caçar, ninguém dá comida a ele, não. A comida dele não nasce do chão, não. Ele tem que correr atrás. E se ele estiver velho, ele morre de fome. Então, Deus sabe o quinhão que dar a cada um de seus filhos. Deus sabe como fazer. Pois os irmãos de Jesus não criam nele. Esse é o ponto. E se tornaram, então, podem se tornar, como Jesus disse que os inimigos do homem estarão na sua própria casa, seus inimigos, os melhores inimigos, ou os maiores inimigos, os da sua casa. Que coisa! Neste caso, Jesus tinha irmãos. Seguindo um pouco e avançando, nós temos o John Wesley. John Wesley se casou com uma mulher rica. Olha o problema que ele vai se meter. Mulher com dinheiro, homem sem dinheiro, mulher com dinheiro. É para ser problema? Não. Se amarem, não vai ter problema. Mas quando é uma mulher errada, quando a mulher abre a boca para dizer eu pago, aí fica difícil. Aí o bigode dela cresce, ela vira homem na hora, porque homem é quem paga. Não uma genuína mulher. Mas no caso de... E por que Wesley, tão inteligente Wesley, casou com uma mulher ruim? Eu não entendo isso. É melhor ser um pouquinho burro e casar com a mulher correta. Deixa eu burro. John Wesley casou, grande homem de Deus, casou com uma mulher ruim. Misericórdia. Pense um pouco nisso aí. É por isso que eu falo sobre inteligência. Agora eu estou criticando John Wesley. Agora eu posso criticar ele? Não, eu posso. Eu estou aqui apenas observando verdades, aprendendo para mim, ensinando a meus irmãos. Amém. Tão espiritual, por que casou com esta mulher? Não sei. O Wesley disse que se o diabo tem uma irmã, é a minha esposa. Veja só, como é que pode ver que o inimigo está na sua própria casa? Certa vez eu ouvi que ele ia pregando no lugar, a mulher ia depois desfazendo. É tudo mentira. Ele pregava, a mulher ia desfazendo. Imagine. E o povo ainda creu em Wesley. Está vendo? Por quê? Porque entendia a condição. Quer dizer que todos nós vamos ter um defeito, não é? Você também não acha? Alguém vai achar defeito em nós? Que ache. Eu quero é que Jesus não ache defeito em mim. Só o sangue sobre mim que ele veja. E tudo estará bem, não é? Que ele nos cubra com o seu sangue. Pois bem, já pensou a situação? O grande pregador Wesley com uma diaba em sua casa? Que situação? Que situação? Não é um inimigo perfeito? Você quer um inimigo mais perfeito do que uma mulher ruim? Rapaz, ele não. Qualquer um pode dizer alguma coisa, qualquer um pode falar qualquer coisa sobre você. Mas se sua mulher falar, não, ele não presta, não. Rapaz, você não deve prestar. Ou então sua mulher que não presta. No mesmo princípio. Falaram mal de Jesus. Ora, e Jesus é quem todo-poderoso, verdadeiro, correto, limpo. Então quem é que não presta? Quem é que é o errado? Eles. Então, quando alguém falar mal de outra pessoa, considere, ou aquela pessoa é ruim, ou então a pessoa que fala mal é ruim. E vou dizer de uma maneira geral, quem fala mal é ruim. Nós devemos, ensinados pelo profeta, a falar coisas boas uns dos outros. Se você encontra alguém falando coisa mal de outra pessoa, essa pessoa está errada, está dando lugar ao diabo. Muito bem. Então Wesley, coitado,
casou com a diaba. Inteligente, psicólogo, leu vários livros, inteligentíssimo, não soube escolher uma mulher. Ela era rica. Por que ela casou com, se não me engano, mais velha também, se não me engano. Para que ele casou com essa mulher? Bom, Deus quis, era a vontade de Deus, vontade permissiva, vontade, não sei. Eu respondo por meu casamento aqui. Pelo de Wesley, responde ele. Agora, mostrando que você queria... Não, eu queria ser um pregador que de John Wesley. Tudo bem, peça uma esposa que nem a dele. Peça os problemas que ele teve, você vai ser como ele é. Nós não temos problemas, não temos que buscar. Está me entendendo? Não temos que buscar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Mas eu estou abordando esse tema aqui e eu vou mais fundo na Escritura. Então já vimos que a pior coisa é na nossa casa. O testemunho da mulher, dos filhos, dos irmãos. O inimigo perfeito, os da sua casa. Vamos agora para o Velho Testamento. Davi, o rei Davi, o guerreiro Davi, o homem Davi. Quem podia com ele? Ninguém. Por quê? Porque ele era o grande homem? Não, porque Deus estava com ele. E ele estava muito bem organizado. Muito bem estabelecido. Tem que dar certo uma vida que está bem organizada. É como eu preguei sobre família também, recentemente. Você organiza sua vida corretamente, você vai prosperar. Davi teve seus erros. Davi foi, e nós temos ensinado o que o profeta ensinou, que uma moça deve cuidar de sua vida enquanto é jovem, com 12, 13 anos, porque o que ela faz vai refletir nos seus filhos. Então, os jovens aqui estão abaixo de 15, na verdade, só tem um jovem por aqui, mas da mesma maneira. Como você se aproxima do seu pai, os seus filhos se aproximarão de você também. Então, como você quer ser tratado no futuro, trate seu pai agora. É desse jeito. Aí a pessoa é um mau filho, aí tem problemas com seus filhos e pedir oração na igreja. Pedir oração? Ora, nós oramos, mas eu nunca pergunto, como é que você cuidou de seu pai? Você fez isso? Se fosse perguntar à pessoa o que é que fez quando tinha 12, 13, 14, 15 anos, agora, com 20 anos eu fiz ser um crente. Ah, bom. E aquele que você fez ali, aquele tempo que você fez ali, não conta não? Conta. Então, Davi casou-se e servia a Deus. O rei Davi, bonitinho ali, com coroa no trono. O rei Davi, você fez coisa errada, Davi. Você até que era um bom filho, mas você agiu errado quando se tornou um rei. Foi. Você foi adúltero, Davi. E você matou um homem, Davi. E não vai ficar sem recompensa. Será que nós fizemos alguma coisa em nossa vida que não está ficando sem recompensa? Aí você está dizendo, é minha luta, é minha luta? Não, você não. É o seu caminho. É a palavra, é o assim diz o Senhor para a sua vida. Amém. Então dê glória a Deus. Você acha que ia passar ileso? Ia fazer o que quer? Ia ficar do mesmo jeito? Não. O juízo de Deus começa com os da sua própria casa, com os de dentro. Nós somos condenados por Deus aqui, repreendidos por Deus, para não sermos condenados com o mundo. Então é por isso que você paga aqui algumas coisas. Por isso que você não vai ter solução de uns problemas aqui, porque você está purgando aqui. Purgatório, se você quiser. Você paga aqui. Você não vai sair daqui desse mundo devendo nada, não. Quer dizer que o pastor Messias fez, aconteceu, e agora não está aqui no tranquilo? E eu que fiz acontecer, estou indo para o inferno? Não. Você não viu? Não. Você não viu o quanto ele sofreu lá, não? Ele sofreu. A vida dele não foi moleza, não. Ele fez errado, mas ele pagou lá embaixo também. Vocês estão me entendendo? Então, alguns problemas nossos, vamos sofrer. São nossas pulgas, nossos carrapatos que adquirimos no mato.
Certo dia, eu tive que fazer um serviço no mato, tive que andar pelo mato, na verdade, estava na marinha, tive que ir em certo lugar, e quando eu voltei, estou vendo uma verruga grande na minha perna. Quando fui ver, não era uma verruga, não, era um carrapato. Eu peguei e puxei, não é coisa boa não, viu? Ele não larga, não. Sai o pedacinho, o redondinho da pele, ele leva com ele. Então, você foi no mundo, você fez coisa errada, você vai arrumar carrapato, pulga, e vai te incomodar mesmo. Então, se você está sendo incomodado com alguma coisa, dê glória a Deus. Talvez você adquiriu isto, um dia isso te larga. Amém. Muito bem. Davi alcançou alguns carrapatos, algumas pulgas, quando foi adúltero, quando a mulher engravidou, ele então mandou matar conseguiu que o marido traído fosse morto. Que coisa feia. O grande, só conheço o grande Deus. Não tem homem grande, não. Ele então teve que pagar, teve que purgar, teve que vomitar aquela coisa podre que ele botou para dentro. Meus irmãos, a justiça de Deus vem. Ele teve um filho. Ele teve um filho. Talvez você faça coisa errada. Olha, você vai ter um filho também. Meus irmãos, o filho era Absalão. Eu estou falando sobre o inimigo perfeito. Absalão era bonito. Ele era filho, ele era irmão ele era da unha dos pés até o cabelo. Não havia homem como ele. Um inimigo bonito, sabe? Você acha que Betseba era feia? Não, ela era bonita. Você não acha, não? Então, você gosta de beleza, né? Eu vou levantar a beleza contra você. Dos seus lombos procederam, então, esse Absalão, bonito. E ele era sagaz, astuto. Davi não soube planejar como matar Urias? Pois é, você vai ter um filho que saberá como planejar. Planejar o quê? Matar você também. Se não planejou matar alguém, pois bem, ele vai planejar contra você. E aqui eu estendo isto, não só o seu filho Absalão, mas ele achou um homem chamado Aitofel, que era também um conselheiro de Absalão. Homens sábios. Você gosta de homens sábios, não é? Muito bem. Rodeie-se de homens sábios. E depois me conte. Se entre eles você não vai colocar um Aitofel. O nome é esse mesmo? Vocês lembram? Aitofel? Quem lembra? Era o conselheiro de Absalão. Diz a Escritura que a palavra de Aitofel era como a palavra de Deus para Absalão. Eu estou na Escritura. Ele estava iludido pela sabedoria desse Aitofel. Vamos lá. E começou a minar o coração de Absalão, esse Aitofel. E Absalão era alguém orgulhoso, alguém da lei, alguém astuto, alguém sagaz, perspicaz. Sua irmã foi violentada por seu irmão. Vocês sabem, Davi teve, creio que, 4 esposas e muitas concubinas. Amnon forçou sua irmã Tamar, meia-irmã, filha de seu pai, mas não filha de sua mãe, mas irmã de Absalão. Se Absalão era o mais bonito da unha do pé até o cabelo, e a irmã dele? Devia ser uma moça muito bonita. Amnon então foi e forçou a sua irmã. Que tragédia, que desgraça, não é? Davi fez o quê? Perdoou. Ia matar o filho? Ia matar o filho? Quem tem culpa dessa força, desse estupro e dessa coisa ruim na família? Davi. Acontece um problema em sua casa, quem é culpa? É meu filho. Não, é você.
Algumas vezes, é claro, você pode ser o seu filho. Nem sempre é você. Mas observe, se primeiro não foi você o culpado, todo o sangue derramado na casa de Davi estava sobre a culpa de Davi. Porque o profeta disse: a espada nunca sairá da sua casa. Quem trouxe assassinato para a casa dele? Davi. O que você buscou para a sua vida? Tudo que você fez, você colocou em você. Imagine que você é um caminhão, que você coloca em você tudo que você quer carregar para a sua vida. Então você mata, você coloca assassino na sua vida. Você rouba, você coloca roubo em sua vida. E aí por diante. Prostituição, você coloca prostituição na sua vida. Então, se você não se prostituiu, pois bem, há uma grande chance do seu filho, da sua filha, se prostituir também. Você casou limpo? Não. Pois é, há uma grande chance do seu filho e de sua filha também não chegar limpo no altar. Por isso, você deve orar. Não quer dizer que será assim, porque Deus cruza o seu caminho e te abençoa. Mas se uma desses males vier sobre você, dê glória a Deus, você fez pior. Esse Absalão não suportou o perdão de Davi a seu irmão. Forçou minha irmã, mas forçou minha filha, diria Davi. Só que a justiça de Absalão, justiça ou vingança? Justiça ou vingança? Porque se a coisa ficasse, é muito provável que esse Aminon tivesse uma filha e a filha dele fosse forçada. Você está me entendendo? A vida, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E o que ficaria? Ficaria por isso mesmo? Não, por isso mesmo não. Deus consolaria a menina. Deus reconstruiria a vida da menina e Deus pesaria a mão sobre ele, porque no mundo nós temos problemas. E quem gerencia o mundo não sou eu, é Deus. Amém. O certo não era matar aquele rapaz, não, mas por vingança, Absalão foi matá-lo. Quando e porque Davi perdoou, de quem é a culpa desse problema? É de Absalão, né? É da moça? É de Aminon? Não. É de Davi. Absalão, então, foge depois que mata que mata seu irmão. Então, ele fez pior. Ele não fez pior, não? Um forçou, o outro matou. Quem fez pior agora? Absalão fez pior. Tirou a vida. Muito bem. Ele foge e depois ele foge, e depois ele volta para a casa de Davi e pede perdão. Davi vai matar o filho dele? Não. Davi perdoa. Mas perdoa o mesmo tipo de cobra que Absalão é, porque ele não se arrependeu. Pois bem, agora fica a lição. Perdoar 70 vezes 7, Jesus ensinou. Não ensinou? Ensinou. Mas também a Escritura diz que não sejais demasiadamente justos. Nas palavras de Jesus, seja simples como a pomba e prudentes como a serpente. Nas palavras de Jesus, junte as duas coisas. Porque Davi perdoou. Davi não percebeu aquela cobra na sua casa. Cobra? Meu filhinho. Cobra. Meu filhinho, diabo. Meu filhinho, seu filhinho, deixe seu pescoço perto dele. Meu filhinho, você tem um filhinho? Você tem uma filhinha? Você tem um irmãozinho, uma irmãzinha? Deixe seu pescoço bem próximo a ele e uma espada na mão dele. Jesus mandou você fazer isto? Jesus mandou você se suicidar, foi? Não. Foi... meu irmão está doente, eu vou lá cuidar dele, tadinho. Ele é meu irmão, ele está tão solitário. Vai, moça.
Eu sou uma moça limpa, eu sou uma virgem, eu não sou essa mulher errada, não. Eu vou cuidar do meu irmão que está doente, ele me pediu. Sozinha, lá. Eu vou, você está maldando tudo aí. Tá maldando. É meu irmão. Foi o irmão de Tamar que fez essa miséria com ela. Foi o irmão, foi o filho foi o filho de Davi que matou o seu outro irmão. Então nós somos uns coração de galinha, uns molengas. Não, diabo se veste de parente também. Eu estou na Bíblia, eu não posso falar isso aqui. É por isso que nós temos tantos problemas. E aí, Davi perdoou Absalão e Absalão continuou a mesma serpente. Aitofel começa a criticar Davi. E esse Absalão que foi perdoado começa a receber e criticar também a seu pai. Quer dizer, o rapaz foi perdoado, era um maltrapilho, era um fugitivo, matou alguém, foi perdoado, está ali, agora está achando erro no pai. Meu filhinho Absalão, leve ele para casa. O meu bonitinho. Não, eu não tenho um filho tão bonito quanto ele. Ah, você quer beleza? Muito bem. Agora os filhos feios você não quer não, né? Agora o filho bonitinho você trata bem. Trate bem Absalão. Eu vou te contar o que ele vai fazer. Ele ficava na porta, nas beiras do caminho, ouvindo o povo. O imposto está caro demais, que coisa. Se eu fosse o rei, não. E diz a Escritura que ele começou a perverter, conquistar o coração do povo. Traidor, Judas. Não, Judas, o meu filhinho, não. Ele é meu filhinho, Absalão. Você tem algum filhinho? Cuidado. Você tem algum irmão? E você quer ir cuidar do seu irmão? Cuidado, Tamar. Cuidado com seu irmão. Era irmão, parente. Eu nunca li que parente é coisa sagrada. Vocês já leram? Alguém já leu isso? Ou que mãe é coisa sagrada? Que pai é coisa sagrada? Já leu isso? Cuidado. Nós devemos honrar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas há uma idolatria, é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Vá, entre nisso e depois me conte. Absalão, então, promoveu um motim contra Davi. E Aitofel o incitava. Aí, nesse ponto, eu vou abrir para outra situação. Davi também tinha sábios à sua volta. E você deve escolher quem vive com você, quem come em sua mesa. Será que Davi não percebeu o mau caráter daquele Aitofel, não? Aitofel era parente. Talvez vocês me ajudem. Ele era tio de Betseba, algo assim. Quem lembra disso? Ele era isso mesmo, tio? Ele era tio de Betseba. Aquela moça que Davi teve um caso e que depois ela engravidou e matou o marido dessa moça. Pois bem, o tio dessa moça, creio que era tio, era Aitofel. Está vendo? Ele fez o mal, mas o mal deixou o quê? Um rastro. O que você faz virar o seu caminho. Então busque a Deus. Deus terá misericórdia de você, como teve de Davi. Você sofrerá. Porque eu estou sofrendo, vou sair da igreja. O quê? Você não plantou aquilo lá no passado? Aleluia. Finalmente, o rapaz faz o motim, toma o reinado de Davi. E quando toma o reinado de Davi, Davi foge porque ele não quer. Ele sobe, como diz a Escritura, sobe na cama de seu pai. Que desrespeito ele fez, você sabe o que é isto? Cometeu adultério contra o pai dele. Foi isso que ele fez. Ah, que vergonha na minha vida, que eu estou sofrendo. Ah, vergonha. Vergonha não foi seu adultério não, né, Davi?
E você não vai ser morto. Ainda fique feliz com isso. Amém. Davi, a referência de rei, o homem segundo o coração de Deus. E eu? E você? Finalmente, meus irmãos, eu quero agora adiantar. Esse Absalão fez uma guerra ferrenha contra Davi e quase matou Davi. Meu filhinho, é meu sangue, seu sangue. Cuidado. Davi perdeu a guerra, Davi ganhou a guerra, porque Aitofel estava ensinando o que Absalão ia fazer. E ele disse: você não deixe Davi ir a tal lugar para que ele se reagrupe, porque se ele for lá, vamos atacar hoje. Absalão ficou duvidoso. Então Aitofel foi que nem uma cobra, mordeu o rabo e se matou. Se enforcou. Ele queria a vingança de Davi. Talvez ele gostava de Urias, está me entendendo? Urias, o marido da sobrinha dele, que eu estou achando que era sobrinha. Acho que era isso mesmo. Finalmente, ele se enforcou. Quando Aitofel se enforcou, aí Absalão resolveu atacar de imediato. Mas deu tempo de Davi se organizar e finalmente vencer a batalha. Se não fosse isso, Davi morreria pela mão. O Golias não matou Davi, mas o filho dele mataria. Então você tem tratado o seu Absalão bem, é? Você tem mostrado o seu pescoço, a sua parte fraca para ser o Absalão? Ele vai enfiar a faca em você, vai te matar. Absalão não presta, é seu filho, mas não presta. Deixe Deus julgar ele. Não presta para andar junto. Vai para o inferno? Eu não sei. Quem manda para o inferno é Deus. Quem tira do inferno é Jesus. Deixa isso com ele. Mas não presta para andar comigo. Mas é meu sangue. Morra então por causa do seu sangue. Não presta. Fizeram a guerra. Agora, olhe Davi. Fizeram guerra. Na guerra, quase que Davi perde. Mas aí, um grande amigo de Davi, general, por nome? Qual é o nome dele? O general de Davi? Joabe. Lutou bravamente e venceu. Quando venceu, Absalão fugiu numa mula, num cavalo. Engarranchou seu cabelo numas árvores. E aí, você está aí, né? Você está aí, bonitão. Você queria matar seu pai, e agora, preso com seus lindos cabelos? O que você tem lindo em você, prenderá você. É bom ser feio que você passa abatido. Se o cabelo dele fosse ruim que nem o meu, não ficava preso na árvore. Não é verdade, portaria? Se fosse assim que nem o meu, daria certo. Tinha um cabelão bonitão, ficou preso. Deixa meu pinchainho por aqui. Ficou preso. E ele foi então esfaqueado, com lanças, né? Foi furado, foi morto. Ele foi assassinado. Davi queria que o trouxessem vivo. Davi, deixa eu falar com você, Davi. Você quer Absalão vivo para quê, Davi? Eu vou perdoar ele, que ele é meu filho. Davi, você não aprende não, Davi. Eu quero meu filhinho vivo. Davi. Só a graça, viu, Davi? Mas mande um pai matar um filho. Difícil, né? Pausem aqui um pouco. Vocês lembram de Jefité? Jefité poupou a filha dele virgem? Não foi? Mas Davi queria poupar Absalão, que era um diabo. Que disparate. Compare Jefité, aquele filho de prostituta, com Davi. Que situação. Não dá para dar um nó na cabeça da gente? Quer dizer, aquela moça virgem podia morrer em serviço a Deus, em holocausto. Mas Absalão, o filhinho de papai, não podia morrer não, né?
Que situação! Eu deixo isso para os irmãos pensarem. Mas vamos a seguir. Quando dá a notícia que Absalão é morto e que eles ganharam a guerra, Davi diz, glória a Deus? Não. Davi vai chorar pelo filhinho dele. O filhinho de Davi, o diabo. Vocês entendem o que estou tentando dizer? Amém. Ele foi a Joabe, então disse, que é isso, Davi? Amigo, Joabe era amigo. Você pode criticar a Joabe como você quiser, mas ele amava Davi. Então eu penso que nós devemos ser que nem Joabe, para nosso Davi, que é Jesus. Amém. Deixe-me com os defeitos, mas quando falar de Davi, saberão que eu amo Davi. Eu amo Jesus Cristo. Eu tenho defeito, mas eu amo Jesus. Pode apontar meus defeitos, mas se é por Jesus, eu estou com a espada e, bom, vai filhinho de papai, vai todo mundo. Mas Jesus não, por Jesus. E Jesus, que é bom, chorar, né? Mas neste caso, Davi estava triste, porque seu filho morreu. E ele orou, ele disse assim, quem dera eu tivesse morrido. Muito bem, quer dizer que Deus então fez errado, Davi. Da próxima vez, Deus mata logo você mesmo, né? Está vendo a coisa? Ele fez errado, agora está chorando, Davi. Quer dizer, quem dera eu tivesse morrido. Merecia morrer. Porque não é olho por olho, dente por dente, no Velho Testamento? Ele matou um homem, deveria também ser assassinado, ser morto. Mas a lei não foi cumprida em Davi. Talvez não era melhor ele ter morrido lá no passado, não? Do que passar. É melhor morrer logo ou passar a vida penando? O que é que você acha? Se você tivesse que escolher entre morrer logo ou passar a vida penando. Pense um pouquinho. Eu sei que essa escolha não é nossa, mas pense um pouco. Davi disse, quem dera eu tivesse morrido, mas você merecia morrer, Davi, porque você matou um homem. Então, depois que Joabe deu uns conselhos a ele, ele foi e se alegrou. Se alegrou. Então, vocês não acham que, se eu perguntasse, quem foi o maior inimigo de Davi? Absalão. Então eu disse, o inimigo perfeito, Absalão. E vocês acham que o assunto para por aqui? Não para. Porque a Bíblia, assim, é mais da mesma coisa, e da mesma coisa, da mesma coisa, da mesma coisa. Vamos voltar um pouco ainda mais atrás. Vamos para a casa de José. Vamos na casa de José agora. José era, como Jesus, o bom carpinteiro. O homem, talvez ele não fosse o mais bonito da casa, mas havia algo diferente em José. Ele era perfeito, é mais estudioso. Eu lembro de uma casa onde um amigo disse, o meu filho mais bonito, não, meu filho mais inteligente, Deus levou. E eu conheci nosso amigo. E, na verdade, eu noto isso mesmo. Era o filho mais inteligente da casa. Deus levou, porque não está mais entre nós. Talvez José fosse esse o mais inteligente da casa, e os irmãos não gostavam. Por que isto, rapaz? Por que inveja dos outros? Você não tem que ser o que o outro é, não. O outro já é por você. Chame ele para fazer o que ele faz bem e você vai ficar feliz. Não dá para fazer tudo. E aí, irmãos, tiveram ciúme de José e venderam José. Quem vendeu José? Os irmãos dele. Então, quem foi? José podia ser José onde fosse, mas na casa dele ele era José. Era diferente o José lá em casa e o José lá fora. Então venderam, ele foi para o Egito como escravo, sofreu, não é verdade? Muito padeceu, venceu, subiu, trouxe seus irmãos para sua casa e ficar no Egito, cuidou bem deles, e na hora que o pai deles, e ele perdoou a seus irmãos, e na hora que o pai dele morreu, Jacó, os seus irmãos fizeram a trama. Olha, vamos dizer para ele
que papai disse que era para ele perdoar a gente, porque é certo que quando papai morrer, ele vai se vingar da gente. Quer dizer, durante o tempo, tudo que José fez, trazendo isso para o Egito, e chorou e abraçou ele, Benjamim, chorou tudo, foi tudo hipocrisia, né? Quer dizer, quando papai morrer, ele vai matar a gente. Não confiavam em José, os seus irmãos. Mas a diferença é que José tinha autoridade. Que não confie em você. Se a autoridade estiver na sua mão, dá tudo certo. Agora, deixa a autoridade estar na mão desse que não confia em você. Desse que é seu inimigo. Então, que os inimigos da nossa casa sejam sempre menos poderosos que nós. Porque se forem mais poderosos, nos destruirão. Vocês estão me entendendo? Amém. Mas esse mal que José estava vivendo, estava na casa de alguém. Antes, na casa de seu pai, Jacó. José era amado por Jacó e odiado por seus irmãos. Não era assim? Jacó amava José, seus irmãos odiavam. Então, o que é a família aí? Então, observe bem o que vai acontecer. Observe bem com quem você vai se associar. Com Jacó ou com seus irmãos? Na casa de Jacó, que é onde começou essa rixa aí, nós temos dois irmãos de novo, Jacó e Esaú. Eles eram gêmeos, estavam iguais. Quem nasceu primeiro foi Esaú, ganhando então a primogenitura. E quem nasceu agarrado no pé dele? Jacó. Pelo dia, todos mereciam primogenitura, mas quem veio à luz primeiro foi Esaú. Então houve um empate técnico. Mas tecnicamente, quem é o mais velho? Esaú. Pois bem, quem era o mais simpático? Quem era o melhor da casa? Jacó. Quem era o peludão? O homem do campo? O grossão? Da mão grossa? Era o Esaú. De quem a família gostava mais? A mãe gostava de Jacó. O pai, de Esaú. Era isto. Mas é que o amor é cego, né? Isaac estava cego no final da vida. O que aconteceu? Jacó entrou fez algo errado. A sua mãe, e vocês me digam que isso é certo. Eu quero perguntar a você se enganar alguém é certo. É certo isso? A mulher enganou Isaac. Ela estava certa? Não, ela errou. O que ela deu a seu filho? Problemas. E eu estou preocupado se alguém vai botar a mão em mim e abençoar ou não. Eu quero que Deus ponha a mão sobre mim. Se Esaú ungisse erradamente, se Isaac ungisse erradamente Esaú, Deus teria como fazer o contrário. Não foi isso que aconteceu com Jacó? Quando foi abençoar os filhos de José, inverteu as mãos, mas a mulher meteu a sua colher ali, sabe? Se meteu onde não era chamada. Assunto de unção era com o homem da casa, não era com a mulher. Mulher se meteu. Inimigo perfeito. Quem podia atrapalhar Isaac nessa hora? Quem podia atrapalhar Isaac? Só a mulher dele. Tem hora que quem só pode atrapalhar é a sua mulher. O que o homem nenhum faz, uma mulherzinha faz. Misericórdia. E vice-versa também, né? Um homem também pode atrapalhar uma mulher cristã também. Não tem nada a ver isso com o gênero, né? Vice-versa. E aí Jacó engana seu pai. Bonito isso, né? Bonito. Você vê Jesus enganando alguém? Então Jacó fez coisa errada. Enganou. Vai o quê? Vai colher coisa errada. E colheu? Colheu. Mas eu quis ajudar Deus. Ajudar Deus o quê, rapaz? Deus precisa de ajuda sua? Aleluia. É porque quem merecia o quê? Quem merece é quem Deus sabe que merece. Pois bem, finalmente gerou o quê? Gerou o quê para Saul? Para Jacó?
uma ira de seu irmão, e com razão. Pergunto eu se ele não tinha razão. Ele queria torcer. Um dia ele chegou cansado do mato, sei lá por onde ele estava, o Esaú. E aí, Jacó ofereceu, ele, estou com fome, me dá aí essa lentilha aí. Não, só se você me vender a primogenitura. Então tá, te vendo. Ele fez isso. Um trato entre irmãos, bom, mas tem a ver com irmãos ou tem a ver com o pai? Isso não foi um contrato de gaveta, não? Um negócio oficioso, não? Não era certo. Ia comprando que você, vou comprar isso. E se compra a bênção de Deus, quer dizer, ele estava tentando comprar a bênção de Deus, que Jacozinho, mais ou menos, não merecia um castigo, não merecia uns cascudos, não. Merecia, recebeu. Coitado do Jacó. Coitado? O que ele fez com o irmão dele? Ele errou com o irmão dele. E eu pergunto, você errou com seu irmão? Você vai pagar por isso. Não se preocupe. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, também se fará. E Jacó, então, tem que fugir. Você sabe, engana seu pai, recebe a bênção e foge. Pois bem, lá adiante ele encontra Labão, que engana ele. Bonito agora. Tá vendo? Você não enganou? Você não pôs isso em seu caminhão? Você trouxe carregando até aqui. Esse problema seu você trouxe da sua adolescência, você trouxe da sua casa, você era assim com sua mãe, você era assim com seu pai, você era assim com seu irmão, agora isso está sendo assim com você. É justo, você quis. Quem boa cama faz, nela se deita. Então vocês sabem, Esaú, Jacó prosperou muito, mas quando chegou, ele sabia que tinha que acertar. E em algum momento da sua vida, você vai ter que acertar as contas. E aí que é coisa difícil. Aí foi que ele foi buscar a Deus, e vocês sabem tudo isso que já tem acontecido, que eu já tenho pregado. E Deus o ajuda. Mas de lá para cá, depois do Val do Jaboque, quem vem? Esaú e seus homens. Aí Jacó tremeu. Sabe por quê? Ele estava para se encontrar com quem? Com o inimigo perfeito. Ele podia ser bom lá, mas agora é ele, Esaú. Quem é seu inimigo perfeito? Jacó tinha orado e Jacó tinha se arrependido. E ali aconteceu uma coisa muito importante ali que eu acho. Jacó e Esaú se abraçam, não é? Se perdoam. Coisa bonita, não é verdade? Amém. Eu espero que termine assim toda a história de família daqui da igreja. Amém? E cada história termine assim, com perdão. Mas veja, brigar não dava. Eu quero dizer isso aí. Porque o inimigo é bom. Brigar não dá. Você tem que resolver. E nesse caso, não foi na espada que venceu, não. Foi na humilhação. Agora, não com engano. Não com engano. Muito bem, eles fizeram as pazes. Muito bem. E os filhos de Esaú fizeram as pazes com os primos, filhos de Jacó? Será que os primos eram tudo bem? Se os pais eram rixados um com o outro? Os filhos aprenderam a brigar. Os filhos de Esaú se tornaram os moradores de uma certa montanha. De uma certa montanha chamada Edom. Eles se tornaram, creio que era Edom, eles se tornaram os edomitas. Edomitas. Moradores da montanha de Seir, algo assim. Obadias fala sobre isto. Era uma montanha. Eles se estabeleceram lá, o povo, a descendência de Esaú, chamados os edomitas, de Edom. Creio que era Seir a montanha. Muito bem. O que aconteceu? Aquela história de Jacó começa a desenrolar. Jacó, sua família, seus filhos. E Jacó, então, a fome. Quando houve fome, onde é que estavam os edomitas? Os parentes de Jacó. Tudo distante. Não vivia junto, não. Que situação, né? Quer dizer, a família de Jacó agora é ele, a mulher e os filhos. É. Você não vê mais nada de parentesco, não vê?
porque finalmente a sua família é você, sua mulher e seus filhos. Para lá se criou Esaú, para lá se criou os primos, filhos de Esaú, os filhos de Esaú para lá, e Jacó para cá. Muito bem. Houve fome, houve aquele problema todo. Que parente ajudou Jacó? Nenhum. E Jacó vai sozinho, a família de Jacó vai sozinha para o Egito, não é verdade? Eram 70 almas que foram, todos da família de Jacó. Não foi primo, não foi Esaú, não, só os filhos, a descendência de Jacó. Ele, suas mulheres e os filhos e seus netos. 70 almas ao todo. Por que 70? E cadê o irmão Esaú? Ficou onde Esaú? Com suas mulheres, com seus filhos, lá na montanha. Aprendeu a comer gado montês, ovelhas do monte, comer codorna, mocó, aquelas coisas para lá, não sei como, mas não é mencionado ele. Nós podíamos escavucar para saber como é que viveu a tribo, a descendência de os edomitas nesse tempo. Há grandes coisas para se estudarem, mas nós podemos ir aqui pelo que interessa, pelo meio da melancia, sabe? Pega logo o miolo. Mas há muito para se dizer. Muito bem. Quando eles não foram no luxo para o Egito, quando passaram a ter sofrimento no Egito, os edomitas acharam foi bom. Tá vendo? Luxaram. Agora estão ralando, estão sofrendo. Bem pouco. Que tenha mais mesmo. Os edomitas começaram a ficar felizes. Quer dizer, os primos, vocês estão me entendendo? Aqui está Jacó e a sua família, e aqui está Esaú e sua família. Os dois povos são primos entre si, que são irmãos. Irmão e primo geralmente é a mesma coisa, estão na mesma classe. Começaram a rir de seus irmãos. Quando eles saíram do Egito e andavam peregrinos, e que as pessoas iam pegar eles, fazer mal aos povos judeus, os edomitas achavam bom. Quer dizer, você está achando bom seu irmão sofrer. Que tipo de miserável é você, edomita? Os edomitas se associaram para guerrear contra Israel. Vocês creem nisso? Os irmãos pegando espada contra irmãos? Pois é, que coisa ruim. O inimigo perfeito. E aí estava lá o pobre do Jacó e sua descendência sofrendo, e seus irmãos, seus primos. Eram primos, mas antes dos primos teve irmãos, vocês estão me entendendo? Porque Esaú foi o que gerou os edomitas, Jacó gerou os israelitas. Esses edomitas estavam rindo dos israelitas. A Bíblia chama eles de irmãos. Vamos ler em Obadias. O inimigo perfeito, ele está em sua casa, ele é seu parente, ele tem o seu sangue. Leiam, eu já pedi que vocês lessem isto, leiam em suas casas o livro de Obadias. Agora eu vou ler o versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Está vendo? Essa profecia é contra os edomitas. E o Jacó é irmão dos edomitas. Jacó representa Israel, os edomitas representam Esaú. Então são irmãos. Serás exterminado para sempre. No dia em que, eu estou lendo o verso 10, agora 11 de Obadias. No dia em que estivesses em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles, associando com quem está contra seu irmão. Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia em que do seu desterro,
nem alegrar-se sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia. Até aqui. Eles estavam felizes com a miséria dos seus irmãos. Que tipo de coração ruim é esse de alguém feliz com a miséria do outro? E principalmente do seu irmão, do seu sangue. Meu irmão, cuidado com seu irmão. Então Deus os condena veementemente por isto, e eles são extinguidos por causa disso. Que Deus seja louvado. Ele faz justiça. Amém. Então você, se não quiser ser penalizado por isso, nunca fique feliz com a miséria de ninguém, nem do seu inimigo, nem do seu amigo, nem do seu parente, seja lá de quem for. Amém. Lamente. Que coração é esse seu? Se te fizeram mal, estão sofrendo, qual o seu coração? Senhor, tem misericórdia. Amém. Ele fez mal a mim, mas eu fiz mal a ti, Jesus. Eu não sou feliz com isso, não. Se você ainda consegue se alegrar, tem alguém aqui, você consegue pensar em alguém que você gostaria que sofresse? Ou você está feliz porque alguém está desempregado, ou sem dinheiro, ou doente? Você não é um cristão. Você deveria estar orando pelos seus inimigos, não se alegrando com a miséria dos seus inimigos. É o que a Bíblia ensina. Isso ainda é o Evangelho. Amém. Amém? Então, irmãos, e aqui eu quero encerrar, porque o inimigo é o inimigo perfeito. Isso foi do ponto de vista humano. E agora, quando falamos de inimigo, nós lembramos então de quem é o inimigo finalmente? Satanás. E onde ele estava antes de ser Satanás? No céu com os outros anjos. Eles eram uma família? Eles eram irmãos? Eles eram companheiros? Há dúvidas quanto a isso? Estava todo mundo em casa, todo mundo na mesma igreja do grande pastor Jeová. Então, naquela igreja, porque aquela igreja, aquele ambiente, você não acha que representa a família, não? O primeiro lar, a primeira família, o ajuntamento, a primeira vivência social. Me compreendem? Porque a família não é isso? O ponto menor da sociedade? Mas onde começaram a ter pessoas associadas? Não foi no céu? Eles não eram irmãos? Não eram amigos? Não eram guerreiros juntos? Muito bem. Eles eram guerreiros? Não, eles não tinham que guerrear. Eles eram irmãos. Mas então tiveram uma discórdia doutrinária grave. Não que tiveram, uns fizeram errados. Então, quando um grupo fez errado, o pai de família, o grande Jeová, fez o quê? Vamos amá-los, vamos compreendê-los, vamos conversar com eles. Foi isso? De pronto, os tirou de sua presença. Pois bem, como é que você faz como um ser humano? O que você pode fazer? Será que o grande Jeová deixou o pescoço à mostra? Não deixou. Vocês estão me entendendo? Mas o ponto é que ele era o inimigo perfeito. Ele tinha um querubim ungido para proteger. O que era para proteger? Como proteger? Não tinha luta, não tinha proteger de quem? Aí você sabe como você protege. Se é com espada, se é com quê? É com o que protege? Depende de quem você quer proteger. Pois bem, estava lá para proteger. E ele era um anjo especial. Então foi esse, o perfeito, ele foi feito perfeito, foi feito o aferidor da medida, entre as pedras afogueadas andava, querubim ungido. Então esse, o mais excelente, se tornou
o melhor inimigo. Por isso, nunca o melhor inimigo ou o maior inimigo, como você quiser. Por isso, nunca tenha, termino dizendo isto, nunca tenha ninguém em estima acima do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Porque se você coloca o seu coração dividindo-o com outra pessoa, uma pessoa que você ama demais, que você gosta demais, provavelmente esta pessoa será na sua vida o seu Judas. Por isso, coloque Deus em primeiro lugar, em segundo e em terceiro e em quarto. Lá no final da fila você coloque quem você quiser colocar. Deus em primeiro lugar. Não tem ninguém importante, não. Tem Jesus Cristo. E você, tão pouco eu serei importante. Amém. Não estou aqui por fama. Deixa que digam que é fama. Você quer ser o melhor? Não. Tema a Deus. Tema a Deus. É verdade que quando você age certo, você encontra problemas. Mas já tenho provado aqui aos irmãos de onde é que eles vêm. Haja corretamente, Deus saberá como livrar você do mal e como condenar os inimigos. Não faça como Absalão, que tomou vingança. Não faça como Rebeca, que quis ajudar como é que Deus ia abençoar. Não, deixe Deus cuidar. Deus sabe melhor do que você. Observe. E quando esse inimigo perfeito se levantar, você precisará de um amigo perfeito. E esse amigo é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Aleluia. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por essa lição de escola bíblica. Obrigado por tuas bênçãos, Pai. Nos livre do mal. Tira de nós todo sentimento orgulhoso, faccioso, toda emulação, porfia. Nos concede, Senhor, sermos corretos para Ti. Nos dá um coração puro, como é puro o Teu coração. Nos ajuda a sermos bons. Eu peço isso, Pai. Nos concede a termos bem organizadas as nossas vidas, ordenadas por Ti, para vencermos sempre. E quando, Senhor, a conta de pecados chegar em nossa porta, nos dá graça para reconhecermos que nós não temos colhido tudo aquilo que nós merecíamos colher. Nos dá graça para seguirmos crendo e vivendo o Teu Evangelho. Abençoe nossos irmãos que vieram à Tua casa, abençoe o culto logo mais, a comunhão, e pedimos que fique com todos nós. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós te oramos. Amém. Amém. Aleluia. Diga a Deus abençoe a seu irmão. Vamos em paz.